Gazeta Esportiva tá on, galera! Muito boa noite pra você! E comigo aqui no estúdio estão... Celso Cardoso! E o nosso tetracampeão Miller! Uhul! E hoje o programa tá fervendo, hein? Hoje o programa tá fervendo com um jogão entre Boca Juniors e Corinthians. Já o torcedor do Verdão vai saber mais sobre o futuro do Endrick. É isso mesmo, viu? Tem novidades sobre o garoto. A má notícia no Palmeiras foi o episódio de violência contra o lateral Jorge. A gente vai explicar isso aqui mais tarde. Tem ainda a preparação do São Paulo e do Santos para os jogos da Copa Sul-Americana. E o Rodrigo França com o nosso Momento Velocidade. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, olho nas dicas. Bom, nós estamos de volta aqui no clima de futebol, ouvindo músicas de carnaval aqui. No clima do futebol, não, do carnaval. Porque o carnaval passou, mas pra gente a gente continua ouvindo. Antes, eu vou pra nossa enquete, porque eu quero falar com vocês. Antes da enquete, essa daí, essa é que eu gosto. Essa aí, gente. Vai da bateria você gosta. Olha essa daí, Miriam. Essa é a minha. É o seguinte, você que tá em casa, antes da enquete, quero contar pra vocês aquela campanha que a gente conversou na semana passada sobre as canecas em comemoração ao 1 milhão de seguidores do nosso Facebook do Gazeta Esportiva. Aqui, ó. A gente recebeu muitas histórias legais. Então é o seguinte, todo dia a gente vai ter uma ganhadora, um ganhador dessa caneca aqui, certo, diretor? Todo dia. Terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e mais a outra segunda-feira, tá? Então vamos contar, são 10 canecas. Ah não, são 9? Depois a gente vai cantar, são alguns vencedores aí, vamos ver. Primeira ganhadora escolhida pela nossa equipe das redes sociais, pela Marininha, é a Tânia Januzzi. A Tânia contou a história dela com a Gazeta Esportiva. A história dela envolve o filho Eduardo Gonçalves, que assiste o nosso programa todos os dias. Um beijo, Eduardo. A caneca é sua, Tânia. A caneca é para o Eduardo tomar um cafezinho gostoso, um café com leite toda tarde assistindo a Michelle aqui no Gazeta Esportiva. Vem aqui, dá um abraço, Eduardo. Dá um abraço. Beijo, meu amor. Olha, e agora sim, vocês coloquem lá no nosso Facebook a sua história com Gazeta Esportiva e a nossa equipe vai escolher alguém para ser presenteado com essa belíssima caneca, tá bom? Linda, né? A caneca do milhão. Quem bebe nessa caneca ganha 1 milhão, hein? 1 milhão de beijos. Então tá, agora sim, a Tânia tem um período aí para vir retirar a caneca aqui na TV Gazeta, tá? A equipe vai entrar em contato com você. Agora sim a gente vai para a nossa enquete. Qual vai ser o resultado de Boca e Corinthians? Da vitória do Boca? Da empate? O Celso vai votar no empate. Ou da vitória do Corinthians? É só você votar lá no site gazetesportiva.com e pode usar o QR Code que aparece aí para ir mais rápido. E aí, Celso Cardoso? Corinthians. Sério, Celso? Sério, tô com esse feeling. A propósito, não só feeling, desejo também de ganhar a bacalhoada do Flávio Prado. Achei que era caneca. Não, caneca também quero. Ele já tem, né? Mas ele... Então tá bom. Então ele acha que vai dar Corinthians. Se o Celso falou que dá Corinthians, capaz de não dar, você sabe. Porque ele tem uma... E aí, Miller? Olha, Michele, apesar do Corinthians ser mais tímido que o Boca, isso é bem verdade, né? Até em valores individuais, mas como eu falei no Mesa Redonda, domingo passado, a atmosfera da Bamboneira faz com que o time do Boca, né, supere as suas limitações, as suas dificuldades. É verdade. Eu acredito que o Boca vença o Corinthians hoje. Até porque o Boca precisa mais da vitória do que o Corinthians. Mas o Boca tá cheio de problema, tá cheio de desfalque, tá cheio de tudo, né? E aí esse time, o problema é isso. Que o De Benedetto, ele voltou, né? E voltou a marcar. Que faz gol lá, fogo. Bom, enfim, vamos lá, vamos torcer pro Coringão, mas não vai ser fácil pro Coringão, não. E a gente começa o nosso giro de repórteres com ele, José Paz, que tá na nossa redação. Boa noite, Zé. Chega mais aí com as novidades do Peixe.
Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, amanhã tem Peixão lá na Vila Belmiro, às 9h30, Santos e Unión La Calera do Chile, jogo 5 da fase de grupos aí da Copa Sul-Americana, jogo importante pro Peixão. E o técnico Fabian Bustos, técnico do Santos, o argentino, só teve esta terça-feira, o dia de hoje, pra treinar o time que vai jogar amanhã lá contra o Unión La Calera, lá na Vila Belmiro. Isso porque o Santos jogou no domingo contra o Goiás, perdeu para o Goiás 1-0 lá em Goiás, aí voltou ontem, fez só um regenerativo ali no CT Rei Pelé, os titulares fizeram um regenerativo, e aí hoje o grupo inteiro, hoje, às 8 horas da manhã, trabalhou lá no CT Rei Pelé. O Ângelo tá fora desse jogo, ele tá fazendo ali um processo, tá passando por um processo de reequilíbrio muscular, já tá curado da lesão dele na coxa direita, mas não joga amanhã, não joga também contra o Ceará no próximo final de semana, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O time amanhã deve ser o mesmo que jogou contra o Coritiba, ganhou do Coritiba 3-0 pela Copa do Brasil, só o Maicon que deve voltar ali ao time titular na Copa Sul-Americana. Santos que tem uma sequência importante aí, viu, Michele, de 4 jogos como mandante. Coloca na tela aí, Luiz Ricardo Fini, pra gente, então, os próximos 4 jogos do Peixão serão como mandante. Olha só, vai pegar o Unión La Calera, cadê? Tá na tela aí, ó, Unión La Calera, aí na sequência o Ceará, depois o Banfield, pela Copa Sul-Americana, e o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no dia 29, o famoso sem ser esse domingo o outro. E a gente lembrando então que esse jogo contra o Ceará é na Arena Barueri, o Santos se aproximando do seu torcedor aqui na capital, região metropolitana. Marcos Leonardo falou sobre essa sequência e o Rodrigo Fernandes sobre o jogo da Sul-Americana. Vamos ouvir os dois. É importante jogar na Vila, a gente está em uma sequência boa aqui e a gente é muito forte aqui, então é importante. A gente tem que aproveitar da melhor forma possível o mando de campo. E, como você falou, né, para caso de viagem, desgaste, ficar longe da família, então é difícil. Mas vale a pena, então, se Deus quiser, a gente vai continuar com essa boa campanha dentro de casa. A Sul-Americana tem que ser um objetivo para Santos, porque é um clube muito grande e tem que ser objetivo. Há que pelear e há que dar todo para seguir na competição. Aí, ai que pelear, hein, Michele Janela. Olha só, o Santos então tem um jogo importante contra o Unión La Calera. O Santos está em segundo no grupo C, tem 7 pontos. E o líder é o La Calera com 8. Então, se o Santos ganhar, vai à liderança e vai estar com tudo para se classificar para a próxima fase, porque o Santos pega o Banfield na semana que vem, como a gente viu aí, na Vila, para decidir a sua vida. A gente lembra que só o líder de cada chave na Copa Sul-Americana avança para a fase de mata-mata. O Santos que também defende aí uma invencibilidade contra times chilenos jogando aqui no Brasil. Até hoje foram 5 jogos do Peixão contra times lá dos Andes, aqui em solo Tupiniquim. 5 vitórias do Santos, 10 gols marcados e só 2 golzinhos sofridos. Então o Santos tem tudo para vencer amanhã e assumir a liderança do grupo C. Amanhã estarei lá, hein, Michele, na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo, trazendo tudo aqui no Gazeta Esportiva. Beijão! Beijão, porque você encontra a galera lá na Vila. Foi ele que conversou com o rapaz na sexta-feira passada. O rapaz falou que o não sei quem tinha comido uma feijoada antes de jogar, que não corria, Ricardo Goulart, né? Ricardo Goulart. Eu não queria falar que era Ricardo Goulart, mas... O Zé é a Vila, é a Várzea... O Zé encontra cada personagem que é demais. Beijo, Zé, você sempre tá arrasando. Fala, Celso. Também acho. O Santos, não vou dizer que tá arrasando como o Zé tá numa fase melhor. O Santos faz um bom Campeonato Brasileiro, apesar da derrota para o Goiás. Faz uma Copa Sul-Americana também razoável, deve conseguir a classificação, pelo menos essa é a ideia. O retrospecto na Vila é que empolga. O Santos na Vila parece, sabe, é muito diferente daquele Santos que joga fora. É imbatível. Eu não vou dizer imbatível, mas é um time difícil de ser batido. Então, considerando o fator campo, considerando a energia da Vila, considerando a força psicológica que o Santos tem jogando em casa, o Santos tem tudo para vencer e encaminhar a classificação. Michele, sabe esses 2 jogos do Santos na Vila, pelo Campeonato Brasileiro principalmente, ele aponta para uma pergunta, né? O que o Santos, né, pretende para o Campeonato Brasileiro? Porque são 2 partidas em casa. Claro, o clássico é uma outra coisa, mas jogando em casa contra o Ceará, né? O Santos precisa vencer, lógico, ele sabe disso. Jogar em casa tem que fazer o seu papel de casa. Então acho que essas 2 partidas, né, em casa, porque jogando na capital também em casa, e o Santos tem mais torcida até aqui na capital do que em Santos, quando tem jogos do Santos na capital. Então acho que a pergunta é essa, Michele, o que o Santos pretende para o Campeonato Brasileiro? 2 jogos em casa, Ceará e o clássico contra o Palmeiras,
que aí já não tem favorito, mas o Palmeiras é mais time com certeza. Então o Santos tem que ver o que ele quer para o Campeonato Brasileiro. Se ele vence essas 2 partidas, vai brigar lá em cima. Agora, se não obtém os bons resultados esperados, aí a gente vai sempre dizer assim, olha, o Santos, né, começou bem, mas o segredo não é começar, o segredo é terminar. Muito bem, e agora é hora de trazer, sabe quem aqui para o nosso programa? Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Bem-vindo de volta ao Gazeta Esportiva. A gente estava com saudade de você. Você vai falar sobre os goleiros do São Paulo, né, Garrafa? É isso, boa noite, Michele, boa noite ao Celso, ao Miriam, rapaziada, toda a galera acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. E aí, quando o São Paulo tinha só o Thiago Volpi, você se lembra muito bem, o pessoal, precisa contratar uma sombra pro Volpi e tal. Aí chegou o Jandrei virou titular, o Volpi foi negociado, saiu do São Paulo e só sobrou o Jandrei. E aí tem gente dizendo, então agora precisa trazer um outro goleiro para fazer sombra pro Jandrei. A informação que eu tenho é, o São Paulo não vai ao mercado, pelo menos nesse momento, Michele. São Paulo não vai ao mercado em busca de um novo goleiro. Na verdade, a ideia da diretoria mesmo é a renovação de contrato do garoto Thiago Couto. É um jogador que tem sido observado pelo Rogério Ceni, já está no clube há um bom tempo, então o São Paulo quer renovar o contrato do Thiago Couto e dar oportunidade a ele. É claro que se com o decorrer da temporada, vai que o Volpi, que o Jandrei, melhor dizendo, acaba tendo alguma instabilidade, aí fica tudo na mão do garoto do Thiago, o São Paulo pode olhar para o mercado, mas nesse momento, até em função do aspecto financeiro, o objetivo da diretoria do São Paulo é não ir ao mercado e priorizar a renovação de contrato com o garoto Thiago Couto. E outro detalhe, né? Comentou-se, o Diego Alves pode vir do Flamengo, ele está com o contrato por terminar, mas o São Paulo descarta essa possibilidade. O São Paulo teria que pagar uma grana para conseguir a liberação dele com o Flamengo. É verdade que o Diego ele tem uma boa relação com o Rogério Ceni. O Rogério é profundo entendedor da matéria, né? Trabalhou com o Diego no Flamengo, mas isso está descartado. Comentou-se até então do Neto, que está no Barcelona. Imagine, o Neto no Barcelona, o que ele ganha lá fica completamente inviável. É um goleiro que não está sendo aproveitado no clube espanhol, mas fica completamente inviável. Então a informação de momento é, o São Paulo não vai ao mercado em busca de um jogador mais experiente para concorrer com o Jandrei. O Jandrei é o titular absoluto e aí o garoto Thiago Couto, esse sim deve ter o contrato renovado. Por falar em contrato renovado, o São Paulo também está pensando na renovação de contrato do Wellington. O Wellington que tem sido aproveitado aí pelo Rogério Ceni, né? Um garoto que veio da base do São Paulo, ele pode ter o seu contrato renovado. O São Paulo vai fazer gastos pontuais. Nesse momento, contratação não é com o Tricolor. E na minha próxima participação, eu volto para falar da preparação do São Paulo, que enfrenta quinta-feira o Jorge Wilstermann, e no final de semana tem clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, jogo que vale a liderança, Mi. Boa, Garrafa. E aí, Celso? O São Paulo também está bem encaminhado na Copa Sul-Americana. Tem conquistado vitórias jogando com um time alternativo, não com força máxima. Se bem que eu entendo no São Paulo, o Rogério Ceni tem a sorte de ter no... Muitos podem falar assim, o elenco do São Paulo não é igual o do Flamengo, do Atlético, do Corinthians, do Palmeiras. Não é, realmente não é. Porém, os jogadores que estão no banco estão no mesmo nível dos jogadores que estão entre os titulares. Eu não vejo muita discrepância. Na lateral você tem o Wellington, você tem Reinaldo, aqui você tem Rafinha, você tem Igor Vinícius, tudo bem, Rafinha um pouco acima. Sabe, você tem Arboleda, você tem Léo Pelé, você tem Miranda e você tem Diego Costa, Pablo Maia, Luan, Nestor, e, sabe? Então são todos jogadores assim do mesmo nível e que dá para o Rogério Ceni deixar o São Paulo competitivo nas duas competições, mesmo não usando o que a gente pode chamar de time ideal. Concorda, Miller? Olha, Michele, eu quero ir numa outra vertente, é o seguinte, eu acho que o Jandrei, ele tem o mesmo nível do Volpi, só que o Jandrei errou menos. Como ele errou menos, então a torcida tem mais tolerância com o Jandrei, por conta que ele quase não falhou nos jogos principais do São Paulo. Agora, o São Paulo tá bem na Sul-Americana, né? E está bem também no Campeonato Brasileiro. Com certeza ele vai mesclar o time na quinta-feira, porque o clássico contra o Corinthians é o jogo mais importante desta semana para o São Paulo. Se não me falha a memória, esse garoto aí que o Garrafa falou, Michele, Celso... O Neto. Eu acho que ele é filho de um diretor de São Paulo. Eu acho que ele é filho de um diretor de São Paulo. Ah, é? Se não me falha a memória, tá? Eu posso estar enganado.
Se não me parece que é ele ou outro quarto goleiro. Um desses dois é filho de um diretor do São Paulo. Lógico, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Sendo competente. Claro. Hoje tem Boca Juniors e Corinthians, meu povo. Então a gente vai conferir uma reportagem do José Paes sobre esse confronto. Muita gente, quando escuta aí falar que vai ter Boca Juniors e Corinthians, já lembra logo da grande decisão da Liberta de 2012, né? Sabe quando você não lembra de que um atleta jogou em determinado time? Eu tô aqui chocado. Ah, mas do Romarinho eu tenho certeza que você lembra, Celso. Inclusive, o Timão não vence o Boca na mítica e assustadora Bombonera desde 1961. De lá pra cá, foram 4 derrotas e 1 empate justamente na finalíssima da Libertadores, há exatos 10 anos. Caso vença hoje em solo argentino, o Corinthians avança para o mata-mata da Liberta desse ano. O probleminha aí básico é que a equipe comandada pelo Portuga Vitor Pereira ainda não ganhou fora de casa na atual edição do torneio. Pois é. Na Bolívia, o Coringão perdeu para o Always Ready e na Colômbia, o time brazuca empatou com o Deportivo Cali. O Boca pode ir a campo daqui a pouquinho com uma escalação ali alternativa, já que no domingão a equipe encara o Tigre na big decisão, na finalíssima do Campeonato Argentino. Em algumas horas, a bola vai rolar em Buenos Aires. E o que todo corintiano, claro, deseja depois do jogo é se lembrar que essa partida terminou com uma vitória do Timão. Tem mais informações do Corinthians no Gazeta Esportivo. O Thiago Salazar tá no Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Deve estar um frio aí, né? Quero saber uma coisa. Teve atualização na situação do Rafael Ramos? E como que tá a preparação para o jogo contra o Boca? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, a gente está aqui no Parque São Jorge, mas com frio de Buenos Aires. Está muito frio por aqui. Mas vamos falar então, vamos começar falando, como você disse aí, da atualização do caso do Rafael Ramos. Ele que é acusado de uma suposta injúria racial contra o Edenilson na última partida lá no Beira-Rio contra o Internacional. E agora o Rafael Ramos provavelmente vai ter que se defender também na esfera esportiva e não só na esfera criminal. Isso porque a Procuradoria do STJD solicitou a abertura de inquérito para apurar o caso. Na prática, isso não significa muita coisa, porque o STJD não tomará nenhuma medida enquanto a Polícia Civil não resolver o caso. Então, dificilmente o STJD vai se manifestar. Mas fica o registro, que não é só na esfera criminal, mas também na esfera esportiva que o Rafael Ramos vai ter que tratar sobre esse caso. Lembrando que, por enquanto, é só uma acusação de uma suposta injúria racial. Ainda não tem nenhum fato conclusivo sobre isso. Mas vamos falar de Boca Juniors e Corinthians. A bola vai rolar às 9h30 da noite lá na Bombonera, penúltima rodada da fase de grupos do Grupo E da Copa Libertadores da América. E vamos fazer aqui um exercício bacana. Vamos comparar os momentos de Boca e Corinthians, começando pelos mandantes. Coloca aí na tela. O Boca Juniors não perde há 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate nesse período. A última derrota foi justamente em Itaquera para o Corinthians. Foram 7 gols marcados, nenhum gol sofrido, em média de 3,8 finalizações no gol por jogo neste período. Com isso também o Boca conseguiu vaga na final da Copa da Liga Argentina. Muito se questiona os adversários que o Boca teve nesse período, né? O Boca pegou o Barraca Central, o Always Ready, uma vitória ali muito polêmica, o Tigre, o Defensa e Justiça e o Racing. Esse sim, adversário difícil, que o Boca venceu nos pênaltis sem dar um único chute no gol durante toda a partida. Vamos agora falar do Corinthians. Qual que é o momento do Corinthians? É um pouquinho melhor. O Corinthians está invicto há 6 jogos. São 4 vitórias e 2 empates, 8 gols marcados, 2 gols sofridos, média de 4,1 finalizações no gol. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, é líder do seu grupo na Libertadores e a tabela não tem sido muito generosa nesse período de invencibilidade. Venceu o Boca, o Fortaleza,
O Deportivo Cali teve um empate, o Deportivo Cali, Portuguesa do Rio de Janeiro, e enfrentou também o Internacional. Claro que a partida ainda não é decisiva para o Corinthians, mas o clima que está se criando em Buenos Aires está trazendo esse ar de decisão. Tem muito corintiano lá em Buenos Aires preparado para apoiar o Corinthians, e a adesão da Fiel foi tão grande que o Corinthians solicitou 500 ingressos a mais para a diretoria do Boca Juniors, porque tem mais corintiano do que ingresso à venda para a torcida aqui de São Paulo, Michele. Boa! Vai, Corinthians! Bom, os corintianos acho que estão empolgados e muito confiantes com esse jogo, né, Celso? Existe, claro, são duas camisas muito pesadas. E é um jogão. Camisas que já disputaram uma final de Libertadores da América. O Zé Paz trouxe os números, né? Desde 61 o Corinthians não vence lá. Em contrapartida, nos últimos 6 jogos contra o Boca, o Corinthians só perdeu 1. Quer dizer, então depende muito da maneira como você olha os números, como você olha as estatísticas, como você olha o retrospecto. E o Miller sabe melhor do que eu, que quando a bola rola, não tem estatística, não tem retrospecto, não tem nada. O que tem é um time que tenta vencer o outro e apresentar o melhor futebol. E eu entendo que o Corinthians tem um time melhor que o Boca. Isso me parece muito claro. Só que o Boca joga na La Bombonera. Quem foi lá sabe. Eu fui e eu sei. O Miller jogou lá também, né? Joguei também várias vezes. Sabe. Sim. Difícil, Miller, jogar lá? Muito difícil, muito difícil. Lógico, né? O time do Boca antigamente era outro time, né? Mas, como eu disse, a atmosfera da torcida, né? do estádio, assim, a torcida muito próxima do campo, contagia os jogadores do Boca positivamente. Incrível. Por mais que esteja mal, que seja um time hoje, assim, tecnicamente inferior ao Corinthians, o Boca, ele supera essas limitações e consegue, na prática, vencer os seus adversários. Então, eu acredito que o Boca vença por conta disso. Não porque é mais time que o Corinthians. O Corinthians é muito mais time que o Boca. Mas o Boca na Bombonera, difícil. E até porque o argentino sabe que o brasileiro não gosta de dividir. Ele sabe disso. Ele sabe como irritar o brasileiro com aquela catinga também, né? Então, Catinga não, catimba. Então ele sabe que o brasileiro... Catinga é a vegetação do Brasil. Estamos estudando, inclusive, para as provas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Floresta Amazônica. Também, pejorativamente, quando o cheiro não E é o bom, Pantanal. ser uma caatinga. Tá certo. Entendeu, Michele? Então, o argentino sabe que o brasileiro tira o pé. Não gosta de dividir, não gosta de puxar a camisa. Tudo isso o argentino faz. Bora pra academia de futebol falar com quem? Com Alexandre Silvestre. Silvestre, você ganhou no Pebolim, não, no futebol de botão que teve hoje aqui? Ou foi o Garrafa? Primeira notícia que você tem que dar. Vocês acompanhem lá no nosso Instagram. Segunda notícia, o Palmeiras está com o noticiário movimentado. Atualiza pra gente, por favor, as situações do Jorge e do Hendrick. Boa noite. Beleza, vamos lá então, Michele. Osmar Garrafa representando o Corinthians clássico dos anos 80 no futebol de mesa contra o meu Boca Juniors. A gente já simulou o jogo desta noite e deu Corinthians 1-0, hein? O Corinthians abriu o placar com o Vladimir num tiro muito bonito do Osmar Garrafa com ajuda do dedinho. Para quem joga botão sabe do que eu tô falando. É uma brincadeira de tiozão, né? Mas vocês que conhecem a matéria sabem do que eu tô falando. Aí depois ficou na retranca, Michele. E aí o papai aqui teve que atacar o goleiro Carlos, que é o goleiro clássico do time de botão do Corinthians do Garrafa. Fez várias defesas, eu mandei uma na forquilha, uma bola na trave, e o Corinthians venceu por 1-0 na Arena Gazeta, inaugurada hoje, portanto, na nossa redação. A respeito dos bastidores, essas duas notícias que movimentaram o noticiário de hoje, extracampo do Palmeiras. Palmeiras que treinou pela manhã aqui na academia, os jogadores foram dispensados depois da hora do almoço, o Abel deixou o CT do Verdão, a questão de 15 minutinhos passou por aqui. Então vamos lá, primeiro o Hendrick, que nós mostramos deixando a academia na sexta passada com exclusividade, um videozinho que eu passei pra você, né, Michele? O Hendrick que treina aqui no time sub-20, tem 15 anos, ele vai embora a pé pra casa porque tá morando pertinho do Palmeiras, subiu já na vida com um bom contrato de jogador ainda de base do Palmeiras, ele tem 15, mas joga com os caras de 20. O Hendrick vai assinar o primeiro contrato profissional dele agora no mês de julho.
Ele completa 16 anos, se eu não me engano, dia 21. Então, na segunda quinzena de julho, ele assina esse primeiro contrato de profissional. As informações que circulam nas últimas horas é que esse contrato será de 3 anos, 3 temporadas. Ele vai ganhar um belo salário, até para ser proporcional à multa rescisória, que será, anote aí, 60 milhões de euros para o futebol do exterior. Portanto, o Palmeiras protegendo a sua joia, que ainda é menor de idade, vai ter que jogar aqui no Palmeiras pelo menos 2 anos, para depois que completar 18, cumprir mais um ano de contrato, mas aí ele já poderia ser negociado para gigantes times europeus que já estão de olho, a imprensa e os especialistas de futebol na Europa já estão de olho também nesse garoto, o Endrick. A outra notícia muito ruim, a do Jorge. Se o Endrick vai embora ainda a pé, porque nem idade tem para dirigir automóvel, o Jorge estava chegando para o treinamento hoje pela manhã com o carro dele e não foi aqui na porta da academia, no portão, e sim na Avenida Marquês de São Vicente, na continuação do muro aqui da academia. Foi abordado e agredido verbalmente por 2 pseudo-torcedores que exigiram a saída do lateral esquerdo Jorge e que teve ainda o vidro do carro quebrado, aparentemente por uma pedra. Eu apurei com pessoas aqui do Palmeiras que o Jorge ficou muito assustado, até congelou dentro do carro, tiveram que ir lá resgatar o Jorge, a questão de metros aqui da porta, mas ele entrou depois com o carro estourado no vidro, né? Trabalhou normalmente. O Jorge, que será o lateral esquerdo do Palmeiras, só sobrou ele, porque o Piquerez está machucado, vetado pelo departamento médico. Eu volto já já para falar do time que pega amanhã o Emelec na Libertadores, jogando no Allianz Parque. Puxa, lamentável isso com o Jorge, né? É muito triste. Você está chegando no seu trabalho ou em qualquer lugar, essa sensação de mas impotência também, que você fica. De novo, eu acho lamentável, eu acho triste, mas enquanto não houver uma mobilização real dos jogadores, no sentido de para tudo, o Palmeiras emitiu uma nota, mas aí, emitiu uma nota. Mas você acha que teria que fazer o quê? Tem que tomar uma atitude mais séria. Não adianta só tentar identificar as pessoas. Sim, isso tem que fazer. Correr atrás, fazer uma denúncia formal, polícia, tudo mais. Isso mas tem como que é que feito, isso devem entendeu? estar fazendo? Hoje eu estou vendo, é tudo muito só para inglês ver. Faz uma campanha, por exemplo, da LGBT, o Corinthians tirou a cor do verde da campanha, como se, sabe? Então, tem que ir além, fazer as coisas de maneira séria mesmo, sabe? De maneira mais eficaz. Não só uma nota, me posicionei, mas é muito pouco. E aí? Até porque foi em frente à academia, não foi? Foi. Portão ali? Foi. Ali tem câmeras de vídeo, né? Deve ter filmado, exatamente, né? Deve ter, então, dá para identificar. Então acho que seria a melhor maneira de ver os agressores, identificá-los para poder puni-los, né? Claro que o jogador de futebol agredido, né, na porta do seu trabalho, isso é inadmissível, né? Isso inadmissível. É ridículo a gente ficar sabendo e ver ainda nesse novo século, no século XXI, ver acontecimentos assim, que, olha, tinha tempo que eu não via uma agressão a jogador de futebol na porta do CT. Verdade, inclusive o Palmeiras deve ter essas imagens. Sim. É que não deve ter liberado, mas para a polícia tem que liberar, né? Bom, é hora de acelerar e saber tudo que está rolando nas pistas do Brasil e do mundo. E ele está chegando! Vinheta, Momento Velocidade. Momento Velocidade. Oferecimento. E Carros. Simule seu financiamento online e veja parcelas que cabem no seu bolso. Muito bem, o passinho para a direita é meu ou é do Rodrigo? Do Rodrigo, Tá bom. Rodrigo. O Rodrigo dá um passinho para a direita. Boa noite, Rodrigo França. Seja muito bem-vindo ao nosso Gazeta Esportiva. Você que veio acelerando hoje. Literalmente, né? Demais, veio direto de Paraty, aqui para São Paulo. E a gente começa hoje falando de Fórmula 1, né, Rodrigo? Exatamente. Boa noite, Michele, o Celso, o Miller, todo mundo que está assistindo. Bom, a gente viu, né, que a Fórmula 1 está imprevisível em 2022, Pois né? Tá é. muito difícil você saber o que vai acontecer. Em Miami, o Max Verstappen venceu o duelo com Charles Leclerc, mas outro piloto da Ferrari, o Carlos Sainz, vai correr em casa, porque é o GP da Espanha. Sim. Então eu estou esperando esses 3 aí brigando pela vitória nesse domingo. E no último fim de semana foi muito legal porque teve a estreia da Fórmula 4 Brasil,
que é aquela que dá acesso, né, para a Fórmula 1, que a gente tem mostrando aqui os jovens talentos da Associação de Pilotos. E a gente convidou o piloto Tony Kanaan, da Texaco Racing, para entrevistar os dois vencedores do Velocitar. O Pedro Clerot, que venceu 2 corridas e lidera o campeonato, e o Ricardinho Gracia, que ganhou a 3ª corrida. E a gente vai mostrar aí o Tony Kanaan fazendo um freelance pra gente de repórter. Opa, vamos lá! Bom, galera, fim de semana de corrida no Velocitar. Eu sou o Tony Kanaan, eu corro de Stock Car pela equipe Texaco Full Time. E esse fim de semana uma surpresa muito legal. A gente teve aqui a Fórmula 4, a Full Time tem 4 carros na categoria. E agora eu vou deixar eles se apresentarem. Estreamos super bem aqui, 2 corridas, 2 pódios, vitória. E vamos lá. Bom, meu nome é Pedro Clerot, eu tenho 15 anos de idade, sou de Brasília e estou correndo pela Full Time esse ano na Fórmula 4 Brasil. Eu sou o Ricardo, tenho 17 anos, sou de Araçatuba, interior de São Paulo, e estou correndo esse ano pela Full Time Brasil na F4 2022. Tá aí, gente. Futuro do automobilismo mundial. Boa sorte a todos e acompanhem a gente. O Tony mandou bem. Tá contratado, Tony. Tá contratado. Não é todo dia que a gente tem um vencedor de 500 milhas de Indianápolis, né? Falando aqui com a gente como repórter. E um abraço, obrigado a Texaco Racing. Parabéns ao Pedro Clerot e ao Ricardinho, como você falou nos bastidores. A gente até já mostrou aqui vencendo corridas. E nesse sábado a emoção fica por conta da etapa de Interlagos da Imperial Endurance Brasil, em que o piloto da equipe e carros, o Kaká Bueno, defende o título na categoria GT3 com um super carro, que é o Mercedes AMG GT3. Tem Ferrari, tem McLaren, só tem carrão nessa categoria, e o Kaká falou exclusivamente com a gente. Na geral, Interlagos, né? Então, o carro funciona super bem na categoria. Esse ano a gente está carregando muito mais peso, né, de BOP, do balanço performance, do que no ano passado, mas é uma pista que agrada. Apesar de eu achar que é uma pista que favorece um pouco a McLaren, nosso carro andou muito bem no ano passado lá, tomara que a gente ande bem de novo, se recupere da primeira etapa que não foi tão boa. A gente largamos na pole position em Goiânia, mas não completamos a corrida, então é a hora de recuperar. Perfeito, Kaká. Então, boa sorte ao Kaká. A corrida é nesse sábado, né, em Interlagos. E agora a gente vai falar que o Velocitar, né, onde foi gravada essa entrevista, também recebeu mais uma rodada dupla da Stock Car. E nesse domingo, a gente vai mostrar que a equipe do Kaká Bueno, a Crown Racing, que tem o Kaká Bueno na e-carros e o Rodrigo Batista, né, com a Prolan, fez uma ação impressionante. Eles levaram os carros direto da oficina para a pista. Por quê, Michele? Porque é a única equipe do Brasil cuja sede é literalmente dentro do autódromo, né? Então eles não precisam nem viajar, não pôr em caminhão, e o Rodrigo Batista explicou pra gente. É muito legal, não é muito inédito para mim, eu tive uma experiência dessa nos Estados Unidos, uma equipe que eu corri lá por 3 anos e a equipe ficava dentro da pista também de Sonoma, mas é uma experiência muito legal, aqui é muito difícil ter isso no Brasil. Então, acho que é um privilégio a gente poder fazer isso, gravar isso, então é muito interessante. Cheguei hoje aqui cedo, não tinha carro, não tinha nada. Aí lembrei que a equipe fica lá, né? Então a gente foi até a equipe, buscamos o carro, a gente veio junto. E foi legal, a gente veio junto, lado a lado, já foi legal aí pra gente já estar junto na pista. Nossa, a pista mais legal do Brasil, o Rodrigo tá me contando. Com certeza, né? Interlagos, claro, a tradição, mas o mais bonito é o Velocitar. E é isso, Michele. No domingo também a gente vai ter dicas para quem sonha com um carro novo, com o nosso parceiro e-carros, que preparou um vídeo bem legal e emotivo, assim, que a gente fala sobre o sonho do seu novo carro. Tá certo? Então, eu espero vocês 8h20, antes do Mesa Redonda, para a gente falar aí de automobilismo. Muito bem, então, Rodrigo França, 8h20, esse domingo aqui na tela da Gazeta, sempre contando todos os bastidores, tudo que você quer saber do mundo motor, tá com o Rodrigo às 8h20 da noite na Gazeta. Obrigada, viu, Rô? Obrigado, Michele. Até a próxima. Beijo, bom final de semana para você e até domingo às 8h20 aqui na telinha da Gazeta. Novo contato com o Garrafa na Barra Funda, nosso campeão ali do futebol de botão. Ô Garrafa, conta pra gente como que tá o tricolor para encarar o Jorge Wilstermann, ou Wilstermann. Olha, Michele, o São Paulo retomou as atividades nessa quarta-feira, nessa terça-feira pela manhã, não é? Já projetando os 2 jogos da semana. Quinta-feira, Copa Sul-Americana, Jorge Wilstermann, e domingo na Arena em Itaquera, clássico contra o Corinthians, valendo liderança do Campeonato Brasileiro. Então, um jogo muito importante no final de semana. O jogo contra o Jorge Wilstermann na quinta-feira no Morumbi também é importante. Só que o São Paulo pode entrar em campo na quinta-feira já classificado à próxima fase da competição. É muito provável que o São Paulo conquiste a classificação, mas ele pode entrar em campo na quinta-feira já classificado porque o Everton,
do grupo do São Paulo, é o único que pode alcançá-lo e ficar com a vaga. Ele precisa vencer o Ayacucho e o jogo vai acontecer nessa quarta-feira. Então, dependendo do resultado, se o Everton não ganhar do Ayacucho do Peru, o São Paulo já entra classificado e aí o Rogério Ceni pode preservar praticamente todo o elenco para o clássico do próximo domingo contra o Corinthians. E isso vai ser definido, claro, somente depois dessa partida do Everton, né, com o Ayacucho, e também na próxima quinta-feira o Rogério tem mesclado e balanceado muito a equipe. Ele até disse já no final de semana que ia mesclar a equipe. E o Rodrigo Nestor, ele treinou normalmente hoje pela manhã e está à disposição para enfrentar, inclusive, já o Everton, e aí a definição de quem vai ou não para o jogo só vai acontecer momentos antes da partida, mas tudo indica que é um São Paulo com muitas reservas na próxima quinta-feira, na gelada noite de quinta-feira no estádio no Morumbi, o São Paulo priorizando, claro, o clássico do domingo contra o Corinthians na Arena Itaquera, clássico que vale a liderança, a tricolor está no G4, né, Michele? É isso aí, Osmar Garrafa, G4, Celso Cardoso. O São Paulo, eu entendo que o torcedor, o Miller para falar melhor do que eu em relação a isso, mas acho que o torcedor está satisfeito com o que o São Paulo tem feito na temporada. Chegou à final do Campeonato Paulista, quando ninguém imaginava, está ali entre os melhores do Campeonato Brasileiro, está encaminhado na Copa do Brasil, está nas oitavas, está encaminhado na Copa Sul-Americana. O jogo é amanhã. Sim. É aqui. Sim. E o São Paulo tem tudo para golear o time boliviano. Mas amanhã é muito frio, gente. Amanhã vai estar muito ainda, frio. Dá para correr mais. Ah, não, o jogo do São Paulo é quinta. Quinta-feira. Vai Amanhã ter é passado quarta. um pouco o frio. Amanhã é quarta, a gente já tá toda trabalhando. Também é que tem jogo hoje, para mim é quarta. Então, pera um pouquinho. É melhor jogar no friozão ou no calorzão? Melhor no frio. É? Porque no calor você perde rapidamente, né? Perde muito mais rápido as suas energias. No frio não, no frio tem mais ar. Você corre, você tem mais fôlego. Exatamente. Correr no frio é... Agora é uma boa oportunidade pro Rogério Ceni colocar o Miranda para jogar, colocar o Rigoni entrando jogando. O Rigoni tem que entrar jogando, ele quase não jogou esse ano. Nicão para entrar jogando, quer dizer, essa mescla tem que partir desses três jogadores, que são jogadores que Nicão em especial foi contratado a peso de ouro e quase não joga. Por que não tá jogando o Nicão? Porque ele não se encaixa no que o Rogério quer, no esquema do Rogério. E por que chegou, De repente, então? com um gol no final de semana, ele ganha em moral. Exatamente, mas acho difícil, Confiança. porque o Rigoni também quase não joga. Quer dizer, então acho que quinta-feira o Rogério pode colocar, em especial, esses três jogadores para começar jogando. Bom, sei lá, né? Mas não encaixa no jogo do Rogério, mas quem pediu ele pra vir? O presidente, né? Ah, entendi. Bom, Todo mundo queria o Nicão, né? É. O Inter queria o Nicão, o Grêmio. E aí ele pegou. O São Paulo, naquela concorrência, Ganhou. gastou muita grana. Ó, tem técnico livre no mercado, hein? Mas não é algum medalhão que vocês estejam pensando, não. Olha só na tela. O Kaká virou técnico. Ele postou hoje nas redes sociais a foto com o diploma e a seguinte mensagem: mais um curso concluído, treinador habilitado. Só falta o time agora. Olha ele se colocando aí na roda, se colocando no mercado. Qual clube vai contratar o Kaká, Celso Cardoso? São Paulo? Vai ser sombra pro Rogério? Não, mas aí não dá, né, pra começar. Não, eu num clube começaria assim. nas divisões inferiores, igual tá fazendo o Alex hoje no São Paulo. O Rogério começou no São Paulo, né, Celso? Mas ele já começou... Por cima. Por cima. Então, mas aí não é muito bom. Que não é o acho. princípio, né? Não é. Você vê o Zidane, ficou 2 anos no Time B do Real Madrid. Para depois subir. O Kaká, ele tem mais possibilidades grandes, de treinar um time mediano na Europa do que um grande no Brasil. Por quê? Porque ele tem muito nome no Milan. Ele foi campeão da Champions. Ele foi o melhor do mundo. O último jogador brasileiro eleito o melhor do mundo foi ele. Exatamente. E o europeu dá muita ênfase a isso. Sim. O europeu tem uma memória muito fresca. Então, acredito que ele tem mais facilidade em se adaptar como treinador na Europa, num time mediano, do que no Brasil, num time grande. Porque nem um time grande vai contratar o Kaká hoje. Pra começar assim então, não, e né? outra, Teria você sabe que começar. ser treinador no Brasil, a gente sabe como é que é. Sim. Ser treinador no Brasil, de time pequeno, é horrível. Você tem que engolir muito Time sapo. grande também. Não, mas time grande você vai, eu tenho uma No time montanha... grande você até tem uma estrutura. No pequeno você não tem estrutura e mas ainda tem que... só que você tem estrutura e tem a cobrança maior. Então eu acho que ser treinador do Brasil é inviável. Ainda mais agora, nessa fase, você vê medalhões estão encontrando dificuldade. Você vê Corinthians, técnico estrangeiro, Atlético, técnico estrangeiro, Flamengo, técnico estrangeiro, Palmeiras, técnico estrangeiro. É verdade. Se eu fosse o Santos, Kaká, eu partia para ser treinador começando na Europa. O Kaká deve ter cidadania.
Então, eles vão contratar, porque vão falar que ele é estrangeiro, entendeu? Então, se ele começa na Europa, Michele, e se dá bem lá, daqui a pouco um time brasileiro contrata Já olha, ele. né? Com Exatamente. um jeito diferente. Bom, tem novidade na seleção brasileira. Lembra quando a gente exportava técnico? Muito técnico brasileiro foi para o Japão, né? Para a Arábia Saudita, ainda vai para a China, né? Agora não estão pegando muito mais os técnicos brasileiros. Bom, tem novidade na seleção brasileira. A CBF anunciou hoje a convocação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O jogador vai integrar a equipe do técnico Tite nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, em Seul e Tóquio, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. O atleta foi chamado por conta do desgaste que o elenco do Brasil pode apresentar nos jogos. Os outros zagueiros continuam na lista do Tite: o Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Merecido, merece. O Léo Ortiz tem feito bons jogos pelo Bragantino e merece convocação. Regular, muito regular. O Flamengo, falei pra você, o Flamengo contratou errado. O Flamengo pegou o companheiro dele, que tá machucado, quase não joga. Porque o Léo Ortiz, regularíssimo. Muito bom. Voltamos ao Parque São Jorge para falar mais um pouco com o Salazar. Ô Salazar, já dá para saber a escalação do Corinthians? Olha, Michele, dá para a gente esboçar aqui e falar sobre a escalação dos dois times. Claro que sobre a escalação do Boca Juniors eu me informei pela imprensa argentina, passei o dia conversando com alguns jornalistas de lá, lendo as matérias de lá, e o que eu posso falar para vocês é o seguinte: o Boca Juniors de hoje deve ser bem diferente do Boca Juniors que perdeu para o Corinthians aqui em Itaquera. Para você ter uma ideia, a tendência é que daquele Boca que perdeu aqui para esse Boca de hoje, a gente tenha 5 mudanças no time titular. O Varela e o Ceballos devem ser as principais novidades, assim como o atacante Benedetto, que aqui na Zona Leste Paulistana começou no banco de reservas e hoje deve ser a referência do ataque do Boca Juniors. Agora vamos falar do Corinthians. Lembrando, Corinthians não tem lateral direito para esse jogo. Fagner e João Pedro machucados. Rafael Ramos não pode jogar essa primeira fase da Copa Libertadores da América, essa fase de grupos. E o Vitor Pereira, com isso, deve mandar um time no 3-4-3, com uma linha de 3 atrás e dar uma improvisada ali do lado direito. Acabou de chegar para mim uma informação de bastidor de uma pessoa que está na Argentina e é ela que a gente vai colocar na tela, Michele. Depois a gente vai ver a escalação oficial. Deve sair lá pelas 8h15, 8h30 da noite, mas deve ser essa aí que você está vendo na tela com exclusividade em primeira mão aqui no Gazeta Esportivo. O Corinthians deve começar o jogo com Cássio no gol, a linha de trás com Robson Bambu, João Vitor e Raul Gustavo. Lucas Piton na ala direita, improvisado, Duqueiroz, Maicon e Fábio Santos pela ala esquerda. Na frente, Gustavo Mosquito deve fazer o lado direito, William do lado esquerdo e Jô na referência do ataque. Como eu disse, agora eu vou relembrar, informação de bastidor, não é oficial, chegou para mim aqui poucos minutos antes da gente entrar no ar. Mas é com esse time que o Corinthians deve enfrentar o Boca Juniors hoje, a partir das 9h30 da noite. Lembrando, se vencer, garante classificação antecipada às oitavas de final. Muito bem. O Corinthians que me parece que vai congestionar o meio. Vai congestionar o meio, vai deixar os corredores livres, especialmente do lado direito com Piton e Mosquito. Acho que vai desafogar por ali. Né? Tem o William também, que talvez pode cortar um pouquinho mais pelo meio, que ele passa a ter 2 volantes, mas não tem aquele armador. Né? Então, eu imagino que talvez o William corte um pouco mais pelo meio. Acho que essa é a expectativa. O grande desafio de um time de futebol, Michele, é principalmente que entra com 3 zagueiros, porque com 3 zagueiros você fica mais ofensivo. Porque os 2 laterais se tornam alas, né? Não tem muita obrigação de voltar. Com 3 zagueiros fica mais ofensivo? E você defende numa linha de 5. Exatamente. Isso, por isso é o 3-5-2. Eu gostei do Mosquito lá começando o jogo. Eu gosto dele muito mais do que o Adson, que só toca a bola para trás. E outra coisa, Michele, o problema dos 3 zagueiros brasileiros, em especial, é o seguinte: o zagueiro brasileiro, ele não gosta de sair da área. Né? Por isso que ele coloca quem? Ele coloca o Bambu na direita e o outro garoto lá, perna esquerda? O Raul Gustavo. No lado esquerdo. E o João Vitor sobrando. Quer dizer, ele tem uma sobra rápida. E tem 2 jogadores que saem na caça que também tem boa recuperação.
Então por isso que ele colocou esses 3 zagueiros. O Gil não tem mais a recuperação de 10 anos atrás. Mas, ô Miller, será que esse time não tá muito aberto, não, Celso? Não, absolutamente. Mas 3 zagueiros é um time que ataca, mas tá defendendo direito? Não, a questão é a seguinte, 3-5-2. quando você tem a posse de bola, você permite que os 2 alas, o Fábio Santos nem uma vão verticais rapidamente. Exato, mas sem a bola, você passa a defender com uma linha de 5. Porque no 3 zagueiros, Michele, Você tem os 3 zagueiros mais os 2 laterais. Os 2 laterais, eles não podem começar aqui, a partir daqui. Não, um pouco mais a pra partir de lá. A saída de 3. Porque são 3 zagueiros. Os 2 zagueiros abrem, o João Vitor fica no meio, os 2 alas, né, Fábio Santos e o Piton, já estão lá na linha de meio campo, porque tem 2 atacantes na frente, que é de um lado é o Mosquito, do outro o William, quer dizer, então por isso que é o 3-5-2. Então a princípio, esse posicionamento... É ofensivo. Muito ofensivo e também defensivo. Porque os dois alas, quando o time estiver se defendendo, eles fecham. Entendi. E aí você passa a se defender no 5-4. Exatamente. Que aí também voltam o Mosquito e o William para compor, só o João um pouco mais avançado. É por isso que é o 3-5-2. Você gosta mais desse 3-5-2 que do 4-4-2? Eu gosto do 3-5-2 com o Fagner. Porque quando você improvisa... Eu acho que esse tem mais, acho que esse é mais um 3-4-3. Foi uma emergência. 761-4910. Fala esses números todos. Fala. Não, pra mim é mais um 3-4-3. O Laerte gostou do time do Corinthians. 3-9-2-4. Fala, Laerte. Qual é o seu esquema tático preferido? Aí, tá vendo? É isso aí. 3-5-2, 4-4-2... 3-5-1. Eu acho que o segredo desse... 3-4-3. Michele, o segredo do 3-5-2, 4-3-3, 4-5-1 não é o esquema. O segredo são jogadores com qualidade para se adaptar no esquema que o treinador pede. De repente você ataca num 3-4-3 e se defende num 5-4-1. Por que não tem 1-5-5? Não são 11? Também, né? Torcedores do Palmeiras... É o time de Apache. Eu tinha um amigo que defendia um 5-0-5. Torcedor do Palmeiras já está se acostumando a comemorar gols. Pergunta para Luciana Magalhães, eu vou perguntar. Já eu pergunto para a Luciana o modelo dela de jogo lá. O Zé Rafael e o Danilo não perdem as chances de balançar as redes. Presta atenção na reportagem do Silvio. O meio de campo talvez seja a peça mais importante de um time de futebol. É o cérebro da equipe, por onde normalmente a bola passa. E nesse setor o Palmeiras está super, hiper, mega bem servido. Abel achou o tripé titular. Veiga na criação é o artilheiro e líder de assistências do elenco. Atrás dele, 2 volantes que marcam e saem para o jogo. 2 jogadores que no passado atuaram no ataque, na ponta e até na meia. Com Abel Ferreira, são cabeças de área, mas sempre incentivados a chegarem à frente. Não podem e não devem passar vontade. Danilo canhoto e Zé Rafael ambidestro já marcaram 5 gols cada um na temporada, igualando-se ao ídolo Dudu. Porque assim é o futebol, ou deveria ser simples. Sem a bola, defender, com a bola, atacar. Papel que a dupla Danilo-Zé Rafael realiza com enorme competência. Muito bem, fala, Celso Cardoso. Não, tem que ir com o Silvestre. Amanhã, Silvestre. Ai, quase caí. Amanhã, o Silvestre, o Abel vai ter desfalques, né? Vai encarar o Emelec. A bancada quase caiu. Vai, Michele, vai ser. O Abel Ferreira que deve manter o rodízio, né? Colocou a força máxima agora no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. O Palmeiras está ficando para trás, né, na tabela do Brasileirão, enquanto na Libertadores o Palmeiras está muito bem, obrigado, líder isolado do grupo, 100% de aproveitamento. Se vencer as 2 que faltam nessa fase de grupos, vai certamente manter a melhor campanha dessa fase de grupos, podendo decidir fase de mata-mata sempre em casa, até uma eventual semifinal e ainda obter a melhor campanha da história da fase de grupos, se vencer esses 2 jogos restantes, a começar pelo Emelec do Equador, amanhã às 7 da noite no Allianz Parque. O Abel Ferreira já parte de 2 desfalques, 2 laterais. O reserva, que é o Mike, costuma ser a opção para o Marcos Rocha, se machucou
na última partida, problema no calcanhar, tá fora. E o Piquerez, que já havia se machucado, lesão muscular, está vetado pelo departamento médico. Então os dois fora de combate amanhã. Duas dúvidas. Pouco provavelmente esses caras vão ser aproveitados amanhã. Aí eu tô falando do Gabriel Veron e do Luan, que estão já na fase de transição, treinando dosadamente no gramado, mas que ainda não estão 100% recuperados de problemas musculares. A boa notícia é o Wesley, que cumpriu a quarentena, zerou da Covid-19, e esse sim pode ficar à disposição do Abel, que deve, repito, dar uma mesclada no time na Libertadores da América. O Palmeiras com a classificação já garantida à próxima fase, tentando encaminhar, portanto, o 100% de aproveitamento, minha querida. Valeu, Miller. Muito obrigada, Alexandre Silvestre, meu querido. Celso Cardoso, você tá animado, Celso Cardoso. Fala, Celso Cardoso. Então, o Palmeiras ele tem tudo para fazer história mesmo. Já tem o melhor ataque. O Palmeiras marcou 20 gols nessa fase em 4 jogos. Mas 2 jogos muito fáceis. E por que no Brasileirão ele não tá bem? Boa pergunta, porque o nível do Brasileirão é maior, mais alto do que na Libertadores. Quê? O Palmeiras pegou o Deportivo Táchira da Venezuela, Independente Petroleiro da Bolívia e o Emelec, que é o melhorzinho da chave, do Equador. Então o Palmeiras é muito melhor. Tem tudo para fazer reportagem, mais uns 10 a gols reportagem, dos 2 jogos que a reportagem foi em cima, né, Celso, do meio campo do Palmeiras. É o melhor da América? Para mim, junto com o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro tem, assim como o Danilo, que é um molecote que joga muita bola, é o melhor na posição, tem o Alan e o Jair. Sim. São 2 jogadores também dinâmicos. São 2 jogadores dinâmicos e jovens. Mas o do Palmeiras ganha porque tem o Rafael Veiga. E aí, você gostou da convocação do Danilo? Muito. E da não convocação do Veiga? Não gostei, até porque a seleção não tem um meia como o Veiga, como o Rascaeta. Mas você acha que o Nacho não tá ali com o Veiga, não? Mas o Veiga faz gol todo jogo. O Nacho faz gol esporadicamente. Me fala uma coisa, você achou que o Veiga jogou mal contra o Chelsea na final? Não achei. Não achei. O Veiga jogou. Acho que o time do Palmeiras. Ele saiu quase só o espírito dele. Exato. Ele ficou estafado e saiu. Ele machucou e saiu. Quer dizer, se ele não tivesse machucado, ele jogador, junto com o Danilo, mais regular do time. E o Dudu, né? Vamos fazer justiça. Esses 3, sem esses 3, o Palmeiras é um time comum. Não é não, Celso? Muito bem. Resultado da nossa enquete. O que vai dar entre Corinthians e Boca? O que o pessoal falou lá no site, hein? Vence Corinthians! 67% dos votos. Mas não se esqueçam que o Celso disse Corinthians, então é complicado. Vamos fazer muita oração para que dê Corinthians mesmo. A gente fecha o Gazeta Esportiva. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Boa noite, Miller. Até domingo. Tchau. Até mais. Tchau.